sábado e a gente já vai começar falando de química, isso mesmo. Pois é, direto assim. Geralmente, os ramos da química que mais são explorados no Enem são química geral, fisicoquímica, química orgânica e química ambiental. Mas quem sou eu para explicar isso? Eu sou apenas a sua companheira de estudos tentando aprender. Então vamos para a nossa aula de química agora. Olá, vestibulando, tudo bem? Eu me chamo Jean-Clay Valentim, sou professor de Química e hoje nós vamos trabalhar radioatividade. Olha só que interessante. De olho aí na tela. Primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de radioatividade. Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos, provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade de elementos químicos. Tá ok? Ah, mas radioatividade, Jean-Clay, esse negócio é complicado, não é complicado? É um negócio novo? Não é bem assim. Vamos ver hoje. Primeiramente, a gente precisa entender como é que surge, como é que o homem descobriu a radioatividade. Olha só. Em 1895, o físico alemão Röntgen e sua esposa, Berta, eles estavam trabalhando com filme fotográfico. Eu coloquei aí na tela um filme fotográfico porque isso é algo aí que já vai estar nos museus de hoje em dia, porque pouca gente sabe o que é isso. Filme fotográfico é uma película plástica na qual tem uma substância da base de prata aqui, que ao receber qualquer forma de luz, ou seja, radiação, ele fica preto. Se você observar aqui nessa parte de baixo, ó, da tela, ele está preto. O termo aí que era usado no passado se chama velado. O filme fica velado. Olha só, tá? Nota 10 também resgata um pouco da cultura. Então, o que é que aconteceu? Röntgen estava trabalhando com um tubo de raio catódico. Isso aqui é como se fosse um tubo de televisão, daquelas televisões antigas. E ele colocou aqui embaixo, ó, seu filme fotográfico. E por acidente, esse tubo de raio catódico emitia uma luz, tá bom? E por acidente, na hora que ele foi ligar a luz, ele estava com a mão no meio. E ao revelar o seu filme aqui embaixo, ele obteve essa imagem aí. Nossa, que esquisito! Alguma coisa atravessou a mão do Röntgen, certo? E acabou revelando no filme o esqueleto da mão dele. Observa aqui que a aliança dele, ó, apareceu aí nessa foto. Que tipo de raio é esse? Que substância é essa? O que é que aconteceu? Como Röntgen não sabia o que era isso aqui, ó, ele usou uma incógnita matemática para batizar esse raio que ele tinha acabado de descobrir por engano. Ele chamou então de raio-x. E o raio-x começou a ser usado então o quê? Na medicina até hoje. Então, imagina só como era a medicina até antes de Röntgen e sua esposa descobrir o raio-x. Quebrar uma perna, quebrar um braço era algo mais doloroso do que é hoje. Isso eu posso garantir para vocês. Um ano depois, um físico francês chamado Henri Becquerel, ele descobriu a radioatividade natural. O que ele fez? Esse senhorzinho simpático aí, ele pegou uma pedra, certo? Uma rocha, à base de urânio. Tá bom? Uma rocha à base de urânio. Isso é raro. Não é tão raro não. Aqui em Parelhas, aqui no interior do Rio Grande do Norte, nós temos minas com esse tipo de rocha aí. Se você for a Parelhas, você traz uma rochinha dessa para casa, como lembrança. Não aconselho, mas tem lá. Então ele colocou um filme fotográfico dentro do envelopezinho dele, ó, e colocou uma pedra em cima. E ele percebeu o seguinte, que quando ele abriu o filme fotográfico e revelou, né, abriu o envelope e revelou o filme, ele percebeu que o filme estava velado. Olha novamente aquele termo que não era usado mais, né? Estamos usando só hoje aqui. Então, ele concluiu que essa pedra estava emitindo o quê? Raios invisíveis. Que lá na frente, esse casal aqui, radiante, batizou com o termo de radiação. Esse casal aqui, ó, se chama Marie Pierre Curie. Era um povo que andava de bicicleta pelo dia e à noite ia para o seu laboratório isolar o elemento polônio e rádio. São elementos extremamente radioativos. Esse povo aí morreu de leucemia. Opa,
a Marie Curie. Porque o Pierre Curie, infelizmente, morreu atropelado por uma carroça, por uma carruagem. Se ele tivesse o hábito de olhar para os dois lados ao atravessar a rua, de certeza ele teria morrido também de leucemia. Tá bom? Olha, vamos entender aqui o que é que está acontecendo. A coisa mais fenomenal por volta de 1800 foi a descoberta da radioatividade. Todo mundo queria trabalhar com radioatividade. Não tinha esse negócio de ser tiktoker, não. O negócio era trabalhar com radioatividade, tá? Porque radioatividade era massa, era fenomenal, tá? Só para vocês terem ideia, em que usava a radioatividade? Em creme para beleza. Ah, tô com uma espinhazinha aqui. Passa um creme à base de tório, elemento extremamente radioativo. Tira a espinha, tira e tira mais coisas, eu garanto, tá bom? Arranca um monte de coisa também aí. O elemento radioativo brilha no escuro. Então, por que geniamente eu não posso pintar os ponteiros do meu relógio e ter um relógio que brilha no escuro? Assim eu consigo enxergar as horas da noite. Olha que fenomenal! Você andar com um elemento radioativo no pulso. Isso aí era a moda, não tinha esse negócio de celular de última geração, não. O negócio era relógio com esse smartwatch, né? O negócio era relógio com um elemento radioativo. Era a moda, todo mundo queria. E para terminar, por que não incentivar o teu filho a estudar ciência com um mini reator nuclear, na qual ele recebe seus elementos radioativos, monta seu reatorzinho aqui e fica estudando em casa, brincando. Olha que coisa saudável. Meu povo, foi preciso morrer um monte de cientista inteligente e burro para perceber que radioatividade não era assim tão legal, que a radioatividade causava problema à saúde do ser humano, tá bom? Mas afinal, o que é radioatividade? Como eu identifico? Aí na tela, ó, tenho aí a tabela periódica. Eu vou olhar aqui para a parte superior da tabela, eu tenho o elemento hidrogênio. É o elemento mais leve. E vou pegar aqui o elemento urânio, ó. Aqui do nosso vizinho aqui, parelhas, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou dar uma ampliada desses dois elementos aí, ó. O hidrogênio está bem pequenininho aqui, ó, porque ele realmente é pequeno. Ele está mais acima na tabela periódica. Já o urânio, ó, que está mais abaixo, ele é grandão, ele é corpulento. Isso influencia em quê? Olha só. O núcleo do hidrogênio, ele é leve, ele só tem uma partícula. Demonstra que esse elemento é extremamente estável. Ele é bom com o seu tamanho. Ele se aceita. Já o urânio, o núcleo dele é extremamente corpulento. Tem muita partícula, tem muito próton, tem muito nêutron. E ele não consegue aguentar esse seu próprio peso. Então, como ele não consegue aguentar seu próprio peso, o que é que ele faz? Ele arremessa do seu núcleo partículas, a fim de ficar mais leve. E estas partículas que são arremessadas a uma velocidade muito próxima da luz é o que nós chamamos de radiação. Tá? Vamos entender mais ou menos assim, vamos fazer uma analogia. Você, vestibulando, passou o ano todinho comendo de forma descontrolada, certo? Comendo tudo. Aí, depois do Enem, o que é que você vai fazer? Vai correr para a academia, já pensando no verdadeiro intibal. Por quê? Porque você quer o quê? Diminuir sua massa. O mesmo acontece com os elementos químicos. Qual é o objetivo da radioatividade? O objetivo da radioatividade nada mais é do que o quê? Os elementos emitem partícula a fim de, em algum momento da vida dele, ficar mais leve e ficar estável, ou seja, se aceitar mais leve, tá bom? E afinal, quais os tipos de radioatividades que nós temos? Olha só, aqui na tela, certo? Opa, aqui na tela. Aqui na tela, nós temos o quê? Um núcleo muito grande. Olha aí a quantidade de partículas, um monte de bolinha colorida. Espero que nenhum daltônico esteja vendo a gente nesse momento, mas tem um monte de bolinha colorida aí. Essas bolinhas coloridas é o núcleo de um átomo aleatório. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Quando um átomo emite 4 bolinhas dessa, ou seja, 2 prótons e 2 nêutrons,
A gente chama essa radiação de radiação alfa. Essa radiação é radiação pesada, tá? Ó, ela tem massa 4 e tem uma carga positiva. Tá bom? Quando o núcleo emite um elétron, o núcleo emite um elétron, é uma reação mais complexa. Um nêutron, ele se quebra e ele acaba formando um próton, certo? Um elétron e uma partícula neutrino. E esse elétron é arremessado do núcleo, porque ele não pode ficar no núcleo. A posição do elétron no átomo é na eletrosfera, tá? Então, quando um átomo emite rapidamente um elétron, essa partícula é chamada partícula beta, tá bom? Ela não tem massa. Na realidade, ela tem uma massa insignificante, tá? Mas a gente diz que é zero. E a carga dela é negativa. Nessa vibração aí de emitir partícula, esse núcleo aqui, ó, começa a tremer, começa a vibrar. E essa vibração aqui, ó, gera uma onda eletromagnética que a gente chama de radiação gama. Beleza? Essas são as principais radiações que o Enem costuma cobrar. Existem outras? Existe, tá? Mas até então ainda não foram cobradas. Então, vamos entender cada uma delas. Olha só, a radiação alfa aí. Eu tenho aí meu núcleo emitindo aí na tela, estão vendo aí? Estão emitindo aí 2 prótons e 2 nêutrons, tá bom? Existe um princípio chamado princípio de Sutphagens, ou lei de Sutphagens. E ele diz o seguinte: cada vez que um átomo, um elemento químico, emite uma partícula alfa, ou seja, quando ele é um alfa emissor, a substância, o elemento X, acaba se transformando em outro, em um elemento Y, onde sua massa vai ser diminuída de 4, lógico, ele está perdendo massa de 4 aqui, e seu número atômico vai estar diminuindo de 2, tá bom? O que também é óbvio isso aqui. Vamos na prática, vamos pegar o urânio ali de Parelhas. Então você está passando ali em Parelhas, ali embaixo ali da mina, né? Que fica, a mina lá, que para quem não conhece, ela fica acima de uma barragem. Então nessa barragem tem um barzinho ali. Então você vai lá comer um peixe, tomar um refrigerante e tá lá recebendo urânio, a radiação lá de cima, tá? Mas super saudável, super normal, nada demais, tá? A população tá viva até hoje. Então o que é que acontece? Porque até mesmo o urânio lá, ele não está enriquecido, tá bom? Então, o urânio, ele emite uma partícula alfa. Então, o que é que vai acontecer com esse 238 aqui de cima, ó? Ele vai ser diminuído de 2, de 4, como está mostrado aqui, ó. Então, 238 menos 4, 234. E o 92, ó, vai ser diminuído de 2, como está sendo mostrado aqui em cima. Então, ele vai passar a ser 90. Automaticamente, o elemento urânio, certo? Em homenagem ao deus Urano, certo? O deus grego, vai se transformar no elemento tório, em homenagem ao deus nórdico Thor. Tá ok? Ou seja, até a religião, até a nacionalidade do deus aqui muda. Vamos seguir? E a radiação beta? Então vamos lá. Quando um elemento é um beta emissor, quando ele emite uma radiação beta, o que é que vai acontecer? A massa dele vai ser conservada, vai ser mantida, porque a radiação beta, a gente diz que tem uma massa desprezível, insignificante. Porém, o seu número atômico aqui, ó, ele vai ser mudado, vai ser crescido em 1. Bora para um exemplo aqui embaixo da tela, olha só. Eu tenho o elemento bismuto, o isótopo bismuto 214, e ele é um beta emissor. O que é que vai acontecer aqui, ó? Observem que a massa não mudou. Tá bom? Porém, o número atômico, ó, saiu de 83 para 84. O bismuto, então, transmuta, tá? E se transforma em polônio. Beleza? Bora para a próxima radiação. E a radiação gama? Lembra que eu disse que esse negócio está emitindo partícula, acaba gerando uma vibraçãozinha? Então, o que é que vai acontecer aqui, ó? O núcleo irá emitir aí uma radiação eletromagnética. E esta radiação eletromagnética, certo? Ela está em uma frequência de onda ionizante. Isso aqui é extremamente danoso, tá? Essa radiação ionizante, ela é chamada de radiação beta, gama. Aquela mesma radiação que fez com que o professor Bruce Banner da Marvel recebesse uma explosão de raios gamas
e se transformasse, quando estava raivoso, no incrível Hulk. Então, peraí, gente, vamos ver se eu entendi. Quer dizer que se eu receber radiação gama ou qualquer uma dessas radiações, eu posso me tornar um super-herói ou um super-vilão? Ou melhor, se eu estiver andando na rua, estiver passando um caminhão cheio de pneu radioativo, cair um pneu desse na minha cabeça, eu vou me tornar automaticamente no Homem-Pneu? Não. O que vai acontecer é o seguinte, vestibulando, corra desse tipo de caso. Essas radiações, principalmente a gama e o raio-x, tá? Ela entra no seu organismo e sai destroçando o seu DNA. Ah, então não vou pegar, não posso tirar raio-x, né, durante o ano? Pode. Existe um número máximo de raio-x que você pode tirar no ano. Agora lembre-se que quando você vai tirar o raio-x, fica apenas você na sala. O cara que vai tirar o raio-x, ele vai para trás de um escudo blindado para acionar a máquina. Tá bom? Então existe um limite máximo. Essa história de receber radiação e ter um filho X-Men é pouco improvável. Tá bom? Não só pouco, como não existe isso aí. Ninguém sai atravessando parede e ninguém sai com superpoderes. Vamos seguir aqui. Vamos responder uma questãozinha aqui para ver como é cobrado isso aqui. Então, de olho aí na tela. Vamos lá? Recentemente, presenciamos um encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Esse encontro tinha como objetivo principal a desnuclearização da Coreia do Norte. Resumindo, o Trump foi lá e disse: ô Kim Jong-un, é o seguinte, nada de arma nuclear aí. Eu vou ficar com as minhas e você tem que tirar as suas. Podemos até imaginar qual foi o resultado desse encontro. A proposta dessa aí, acho que nem todo mundo aceita. Esse encontro tem como objetivo principal a desnuclearização da Coreia do Norte. A grande preocupação internacional está relacionada ao enriquecimento do urânio pela Coreia do Norte, com o objetivo de produzir combustível para armas atômicas. Lembrando o que eu disse, lá em Parelhas, lá na serrinha, lá abaixo, que está acima lá da barragem, tem urânio, tá? Então, quer dizer que se de uma hora para outra o pessoal de Parelhas, aqui no Rio Grande do Norte, começar a se rebelar contra o mundo, eles vão virar terroristas e vão ter um arsenal nuclear? Não, tá? Não basta você ter a rocha, não basta você ter o minério. Você tem que ter uma centrífuga nuclear, tem todo um processo aí. Não é tão fácil como existe alguns fake news na internet. Tem gente aí que ensina a enriquecer urânio, certo, com forno de micro-ondas. Se fosse assim, o mundo não estava como está hoje, tá bom? Um monte de gente aí com arma nuclear em casa, não daria certo. Então, vamos lá. As alternativas a seguir estão relacionadas à radioatividade. Marca correta. Então, vamos ler aqui a alternativa, tá bom? A propriedade de certos elementos, tais como o urânio e o enxofre, de emitirem partículas e radiações, é denominada radioatividade? Bem, o urânio, certo, emite radiação. Já o enxofre, aquele que você encontra na farmácia, aquele que você encontra em alguns medicamentos para combater espinha, será que tem radiação? Não tem, tá bom? Porque até mesmo o enxofre é um elemento leve. Vamos lá. Ernest Rutherford e Pierre Curie, aquele lá da carruagem, da carroça, o que não sabe atravessar a rua direito, realizaram experiências muito importantes para o entendimento da estrutura dos átomos. Vamos lá. O Ernest Rutherford, sim, foi ele que descobriu o átomo eletrosférico, tá? Nós não lemos todas as pesquisas do Pierre Curie, então pode ser que esteja certo, não é isso? Nas quais utilizaram 3 tipos de emissões radioativas, alfa, beta e gama. Bem, quem deu o nome alfa, beta e gama foi Rutherford. Ele que deu o nome dessas partículas, tá bom? O Pierre só descobriu os elementos. O experimento envolvia um material radioativo emitindo partículas para encontrar uma chapa fotográfica. Opa,
Isso aqui é o experimento de Rutherford, tá? Nada de Pierre Curie nessa história aqui, ó. Então, essa alternativa está errada. Bora para C. As partículas beta possuem massa desprezível. Vamos lá. Só revisando aqui. A alfa tem massa 4 e carga 2. Beta, massa 0 e carga menos 1. E a radiação lá do Hooke, a gama, massa 0 e carga 0. Tá bom? Então aqui está correto, né? E carga negativa. Enquanto as partículas alfa possuem massa elevada e carga positiva. A massa é alta e a carga é positiva. Em teoria, essa questão está correta, a não ser que a gente tenha olhado rapidamente. Mas vamos lá. Radiações gama, assim como os raios-x e cósmicos. Tá? Já que a gente está na área de radioatividade, os raios cósmicos foram os responsáveis por criarem o Quarteto Fantástico. Tá? Era um grupo de astronautas, foram para o espaço, receberam raios cósmicos fenomenais e viraram super-heróis, tá? Que na prática isso não existe, tá? São ondas eletromagnéticas que acompanham a emissão de partícula alfa e beta. Bem, o raio-x não, tá? O raio-x não acompanha de partícula alfa e beta, muito menos raios cósmicos. Uma matéria-prima que pode ser utilizada em artefatos nucleares é o urânio enriquecido. Beleza. Em que consiste em uma concentração elevada de urânio 238, podendo chegar à pureza de 90%, pureza superior a 90%, tá? Olha só, a questão ela não dá subsídio para isso aqui, tá bom? Ela não dá subsídio para isso aqui. E a gente tem que imaginar o seguinte aqui, ó. Existe um termo chamado bomba suja. Vamos entender o que seria uma bomba suja. Uma bomba suja é o seguinte: você pega um elemento radioativo, na qual ele não é obrigado a ter uma pureza elevada, mistura lá a pólvora, certo? Imagine só uma bomba bujão, dessas que a gente encontra facilmente aqui em Mossoró, no São João, tá? Você mistura o elemento radioativo ali, tá? Bota dentro de uma lata de leite, bota num ambiente com muita gente e explode. Então, por mais que aquilo ali não tenha uma concentração elevada, uma pureza elevada, mas ali ainda vai ser radioativo, ainda vai ser danoso, tá? Então, o fato de ser superior e bélico não quer dizer nada. Então, nossa resposta aqui será a alternativa C, tá bom? Uma questão fácil, só tem esse distrator E aí, mas com uma análisinha boa, um conhecimento bacana, você consegue chegar rapidamente a esta resposta, tá bom? O que vamos fazer agora? Vamos agora para o intervalo. Fica aí acompanhando a gente aí, tá? Que temos mais curiosidade, mais questões e mais informações sobre o assunto radioatividade. E temos também questão do Enem, tá ok? Vamos lá, intervalo. Tchau. Daqui a pouco a gente volta. Olá, vestibulando, voltamos, tudo bem? Olha só, no bloco anterior, para você que vem chegando agora, a gente trabalhou essa questão aí, ó. A questão sobre desarmamento nuclear entre aí Estados Unidos e Coreia do Norte, tá bom? Onde a resposta foi a alternativa C. E agora vamos fazer o seguinte, partir para outra pergunta, para outras questões. Olha só, já que a gente está no embalo, vamos seguir o ritmo. Uma questão do Enem, tá? De 2016, da segunda aplicação. Então, vamos analisar isso aqui. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares, tá? Vamos só entender algo aqui um pouquinho. Essas armas nucleares, geralmente, elas são testadas em um ambiente que tem que ser vasto e isolado de cidades. Então, brilhantemente, os cientistas pensaram em testar algumas armas nucleares no meio do oceano. Existe uma região muito famosa por testes nucleares, tá? E essa região, surpreenda-se, se chama Fenda do Biquíni. Opa, Fenda do Biquíni aqui pertinho? Não é essa Fenda do Biquíni aqui
na região aqui de Areia Branca, não, tá? Nem aquela região do Bob Esponja. Apesar de que faria todo um sentido do Bob Esponja existir nessa fenda do biquíni, já que lá existe fogueiras debaixo d'água, né? Eles conseguem acender fogueiras debaixo d'água. É uma região no Atlântico, tá? Bem isolada. Então, um monte de armas nucleares foram testadas lá, tá bom? Então, vamos lá. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio e pode substituir esse elemento nos processos biológicos. E esse é um dos riscos principais de receber algum tipo de radiação. Por quê? Porque alguns elementos, depois que sofrem decaimento, eles vão perdendo massa e tamanho. E ele acaba substituindo elementos essenciais no nosso organismo, tá? Um desses elementos é o cálcio, ou seja, o estrôncio vai se acumular nos ossos. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula o estrôncio radioativo. Então, o pesquisador fez o seguinte: coletou coluna vertebral de tartarugas, conchas de moluscos, endoesqueletos de ouriços do mar e sedimentos de recife de corais, além de tentáculo de polvo. Ou seja, isso aqui era carnificina pura, um cemitério aí de seres vivos, tá? Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? Então vamos voltar aqui e entender o seguinte. Ó, no texto aqui fala o seguinte: o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao quê? Ao cálcio. E pode substituir o elemento químico. Ou seja, dessas amostras aqui, as que forem mais ricas em cálcio, tá? Vai ter mais radiação. Aquela que for menos rica em cálcio vai ter menos radiação. Então, vamos analisar aqui. Concha e moluscos. Concha de moluscos. Ora, as conchas, elas são ricas em carbonato de cálcio. Olha o cálcio aqui, tá? Carbonato de cálcio, ó, é a mesma substância presente nas pedras dos calçamentos. Esse calçamento de Mossoró aqui é rico em carbonato de cálcio, tá bom? Ou seja, um acidente nuclear aqui, a cidade ficaria quase toda contaminada, porque se fosse a base do estrôncio, a gente ia ter estrôncio em tudo que é pedra de calçamento aqui em Mossoró. Então, isso aqui, ó, de certeza, tem aqui uma concentração elevada de estrôncio 90, tá? Tentáculo de polvo. Será que isso aqui tem cálcio? Será que isso aqui tem algum esqueleto, alguma espinha aqui dentro? Acho que não, né? Quem aqui já teve o prazer ou desprazer, depende do gosto de cada um, de comer polvo, né? Tentáculo de polvo, sabe que isso aqui parece um chiclete. Isso é maleável pra caramba, tá? Então isso aqui não é rico em cálcio. Pelo menos achamos que não, né? Vamos analisar as outras. Sedimento de recife e corais. Os corais, pessoal, também vai ter, tá? Carbonato de cálcio em sua composição. Além de outras substâncias que vão dar aquela coloração, tá? Substâncias e micro-organismos, tá bom? Coluna vertebral de tartaruga, ou seja, a coluna vertebral seria como se fosse um osso, né? E osso a gente sabe que é rico em cálcio. Endoesqueleto. Então, o esqueleto aqui, ó, também vai ser rico em cálcio, ficando, então, realmente com a alternativa tentáculos de polvo. Olha só que simples, olha só que bacana, tá bom? Sem cálculo, sem fórmula, leitura fácil, tá? Só precisa de um conhecimentozinho de biologia aí para responder estas questões, tá? Vamos seguir? Olha só, dando continuidade aqui, olha só, uma questão do Enem, PPL, eu já falei aqui em outro momento, mas não custa comentar, tá? O Enem PPL, esse PPL aqui é uma sigla, quer dizer, pessoas privadas de liberdade. Então, o que é que está acontecendo? Atualmente, o atual governo, ele vem fazendo economias com relação ao Enem. Está tentando diminuir até a quantidade de folhas, diminuir o tamanho da questão, mas isso quase nunca é conseguido. Mas o que é que ele faz? Se por acaso ocorrer um problema em uma cidade
e tiver que ser aplicado uma outra chamada, ele aplica também a prova do Enem PPL, tá bom? E não custa lembrar que ainda estamos em um período endêmico, um período com endemia, tá? E já vem aí outras mazelas, aí como a varíola, né, do macaco. Então, ou seja, se por acaso dermos o azar de pegarmos um isolamento aqui na cidade, então tem uma grande chance do Enem PPL ser aplicado novamente aqui. Então é sempre bom dar uma olhadinha no Enem PPL, tá bom? Então vamos seguir aqui. O elemento radioativo tório, aquele que eu disse que é baseado no Thor, né? O nome dele, pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Mas pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. Bom, a partícula liberada em seu decaimento poderia ser bloqueada utilizando uma caixa de aço inoxidável, um negócio que já está ficando complicado, né? Tem que ter uma carapuça aí, um escudo aí, porque o negócio é radioativo. A equação nuclear para o decaimento do tório é a seguinte. Então, você olhar aí na tela, bem, você vai ver o seguinte. Eu tenho esta equação aqui, ó. Tá bom? Eu tenho o tório, aí ele decai, né? Ele sofre uma transformação, ele emite uma partícula aqui que a gente não sabe que partícula é essa. Vou dizer que essa partícula aqui ela é X, tá bom? Eu não sei a massa dessa partícula e nem sei o número atômico dessa partícula, tá bom? E emite uma energia. Essa energia aqui, ó, que vai ser usada como a fonte aqui de bateria ou do combustível, tá? E essa partícula aqui, junto com esse elemento aqui, que vão ser protegidos aqui pelo aço inoxidável. Então, considerando a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é... Vamos lembrar aqui o seguinte, ó. A partícula alfa tem massa 4 e carga 2. A partícula beta tem massa 0, tá? E carga menos 1. E a partícula gama, tá bom? Tem massa 0 e número atômico 0. Tá, beleza? Então, vamos entender aqui o seguinte. Se houve mudança aqui, ó, se um elemento se transformou em outro, não pode ser partícula gama. Quem emite gama acaba não transformando em outro elemento. Não tem gama aqui nas alternativas, tá? Então, vamos entender aqui o seguinte. Vou limpar aqui a tela. O que é que acontece aqui, ó? Eu vou somar qual o número que somado com 226 vai dar 230. Então, o número seria o quê? 4. Se eu somar 4 com 226, eu tenho 230. Então, minha partícula tem massa 4. Eu já mato a questão aqui em alfa, tá? Mas vamos seguir. Qual o número que é somado com 88 que dá 90? Então, seria 2. Também casa com alfa. Então, ó, alfa, lembrando, em cima aqui a massa é 4, embaixo é 2. Então, a resposta aqui é partícula alfa. Eu acho interessante que quando o aluno encontra uma reação nuclear dessa, ele acha que o cálculo é mirabolante, que é extremamente difícil. Não é. Só basta somar um lado e ver no que é que dá. Dá até para fazer de cabeça, tá bom? Tem algo interessante aqui, ó. Tem um positron que a gente não trabalhou. O que seria um positron, Jean Clay? Positron é uma coisa que a gente chama de antimatéria, tá? Seria um elétron com carga positiva. Olha só que louco, tá bom? É uma partícula radioativa, não é tão fácil de ser feita, tá? Tem um livro, tornou até filme, chamado Anjos e Demônios, tá? Do Dan Brown, que ele trata de um atentado no Vaticano, onde o pessoal vai usar um monte de antimatéria. Mas é um monte mesmo, uma quantidade que até hoje não foi produzida, né? 1 grama, 2 gramas. E ele vai querer explodir o Vaticano com essa antimatéria. Recomendo a leitura. Os capítulos iniciais tratam muito bem dessa questão de radioatividade e os termos são até cientificamente corretos no início do capítulo, né? O final não é tão bom no livro, mas
O início é muito bom. Vamos seguir? Olha só outra questão aí do NPPL, tá? Só que essa vez, tá aí a questão, ela é de 2011, tá? Vamos seguir aqui. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, por sua alta energia e penetração, consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar a mutação no DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atua sobre as células da pedra. Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa é exposto ao risco de: alternativa A, transformar-se em um corpo radioativo, ou seja, eu recebi radiação e em quem eu chegar e tocar eu vou estar contaminando. Absorver a radiação e armazená-la, emitir radiação e contaminar outras pessoas, sofrer alterações genéticas e desenvolver o câncer, transformar a radiação e contaminar outros ambientes. Olha só, você parar para analisar aqui, ó, a gente tem alguns distratores muito parecidos, né? Ó, distrator A, distrator C, distrator E, muito parecido, né? Então, bora para o mais óbvio aqui. Eu apostaria onde? Eu apostaria nas alterações genéticas e desenvolver o câncer, tá? Se você receber radiação, pessoal, você como ser vivo, você não vai se tornar radioativo não, tá bom? Você não se torna radioativo. Agora, algumas estruturas, por exemplo, se você em Chernobyl, que houve um desastre nuclear, algumas estruturas foram contaminadas, tá? E absorveram radiação, geralmente de metais um pouco mais pesados. Por quê? Porque absorveram essa radiação? Porque a tampa do reator nuclear lá estourou e o pó radioativo, a nuvem radioativa, se precipitou na cidade. Então aquela cidade ali está cheia de quê? De pó radioativo. Está claro isso aí? Então é por isso que aquela cidade, apesar de hoje em dia ser um ponto turístico, por incrível que pareça, né? Tem gente que paga para ir lá visitar o reator lá de Chernobyl, coisa que eu nunca faria de forma alguma, mas tem gente que paga, então essas pessoas correm o risco de se contaminar. Não é porque o material que está lá, ao receber radiação, ficou radioativo. Não, é porque ele foi contaminado, ele está cheio de pó radioativo. Ele tem dejetos do reator nuclear sobre eles, tá bom? Então, recebeu radiação, a radiação é uma coisa bem individualista. Você recebeu, ela é só sua, só você que fica com ela, tá bom? Você e seu DNA. Vamos seguir? Mas a radiação, ela só causa incidentes, ela só causa problemas? Não, tá? Olha só, existe uma coisa chamada meia-vida. E a meia-vida é um instrumento muito utilizado por historiadores e arqueólogos, né? Não arqueólogos igual ao Indiana Jones, arqueólogo mesmo é aquele que data coisas, tá? Não que participa de aventuras fantásticas e fenomenais. A meia-vida é usada para fazer datação de corpos, de espécies, de fósseis, tá? Então, a idade de algumas espécies, de alguns dinossauros, de algumas rochas, é calculada através da meia-vida. Então, vamos olhar aqui na tela o conceito de meia-vida. Meia-vida, também conhecida como período de semidesintegração, é o período necessário para que metade do número de átomos do isótopo radioativo presente em uma amostra se desintegre. O que é isso? Eu tenho uma amostra radioativa e, com o passar do tempo, ela vai deixando de ser radioativa. O problema todo da radioatividade é que grande parte das substâncias radioativas que usamos em reatores nucleares, ela tem uma meia-vida muito alta, ou seja, ela demora para deixar de ser radioativa. Então, um reator nuclear ele precisa gerar um lixo nuclear e esse lixo nuclear ele tem que ser armazenado por centenas e centenas de anos, às vezes até milhares de anos, tá bom? Então, em gráfico, a meia-vida pode ser expressa assim. Acompanha o gráfico aí na tela. Eu tenho uma amostra aí, na qual ela começa 100% radioativa
E depois de um período de meia-vida, que a gente não diz aqui quantos anos são, ela cai para 50%. Ou seja, 50% da amostra fica radioativa e 50% não. O problema é que tudo está misturado ali, tá bom? Depois de outro período de meia-vida, ó, a radioatividade cai para 25%, tá? Se esse período de meia-vida for de 1 hora, ou seja, em 2 horas, a substância fica com 25% de radioatividade. Se for 4.600 anos, ou seja, lá para 9.200 anos, é que ela vai ficar com 25% de radioatividade. Ou seja, o que é que acontece aqui? Um átomo grande, ele vai perdendo partícula e vai ficando, se tornando menor, menor e deixando de ser radioativa. Tá bom? Olha aí na tela o seguinte. Eu tenho uma questão do Enem de 2007 e trata sobre radioatividade, no caso, meia-vida. Vamos aí. A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada com a sua meia-vida. Tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo corresponde a uma meia-vida. A quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade inicial desse intervalo. O gráfico lateral representa de forma genérica o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo. Resumindo, quando você toma um medicamento, esse medicamento ele tem que ser eliminado do seu organismo em um determinado período de tempo. Por isso que quando você vai tomar alguns medicamentos, você tem que tomar de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, porque depois desse tempo, o elemento é o quê? Excretado, ele é eliminado do seu organismo, tá bom? A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 13 horas em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13h30 será aproximadamente de... Vamos analisar aqui o seguinte. Aqui na lateral tem um gráfico, mas eu vou colocar ele na tela toda, tá bom? E eu peguei aqui as informações principais da questão, tá? Nota que eu deixei em destaque aí os termos principais. Então, a meia-vida, se você pegar só ler a leitura dos termos em roxo, tá? Então, a meia-vida é de 1 hora, se esse antibiótico for injetado às 13 horas. O percentual da dose que restará às 13 horas e 30 minutos será de quê? Olha só. Vamos imaginar o seguinte, que no tempo zero, ou seja, às 13 horas, tá? A concentração máxima do medicamento é de 100%. Tá aqui em cima. Marca aqui uma bolinha maior. O que é que vai acontecer? Depois de 1 hora, tá? A meia-vida dele vai cair para a metade, ó. Vou colocar o outro ponto aqui, ó. Se você observar aqui, é nesse ponto aqui, ó. Que é 1 hora, ou seja, uma meia-vida. Tá bom? Aí o que é que vai acontecer? Às 2 horas, tá bom? Aqui, às 13 horas, aí aqui eu tenho o quê? Às 2 horas, concordam? Às 14, opa. Às 14 horas, tá bom? Só limpar a tela aqui. Aqui tá 100, aqui é um período de uma vida, né? Que está em torno de 45 a concentração. Tá beleza? Então vamos lá, aqui é uma meia-vida. Aí o que é que vai acontecer aqui? Quando der 1h30, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, neste ponto aqui. Que é 1 hora, uma vida e meia. Se é 1 hora, eu tenho 1 hora, uma vida e meia aqui, uma meia-vida e meia. Então, uma meia-vida e meia vai estar nesse ponto aqui. Então, no gráfico vai dar em torno de 35 minutos. Vamos olhar, 35 minutos? Não, 35%. Então, a resposta aqui vai ser a alternativa D de dado. É uma questão fácil aqui, só basta jogar aqui no gráfico, tá bom?
que dá para analisar de boa. É interessante que esse termo aqui de meia-vida, ele é usado, como eu disse, para datação de fósseis. Então, quando você tem um fóssil brasileiro chamado Luzia, que é o fóssil do ser humano mais antigo daqui da América do Sul. E usaram um gráfico como esse aqui, certo? É claro que com um gráfico bem maior, para analisar a concentração de carbono 14 presente nesse fóssil. E chegaram à idade desse fóssil aqui, tá? O carbono 14, ele é usado em processo de datação. Então, quando você tem dúvidas sobre o tempo de vida de uma obra de arte, foi até utilizado naquele Santo Sudário lá de Turim, que está na Itália. Então, se você quer saber se algo é tão velho quanto, você usa o carbono 14, tá bom? Então, meia-vida é basicamente usado assim. Essa questão de meia-vida, ela é interessante porque ela é utilizada em datação, tá? A gente utiliza um processo chamado carbono 14 para fazer a datação de espécies, de fósseis, tá? Só que utilizando um gráfico aqui mais elaborado, bem mais elaborado. Então, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau! Olá, vestibulando, vamos lá. Vamos tratar aqui sobre radioatividade. Olha só que interessante. Para você tomar nota, o que seria radioatividade? Radioatividade é um fenômeno nuclear que resulta da emissão de energia por átomos provocada em decorrência de uma desintegração ou instabilidade do elemento químico. Resumindo, um elemento emite partícula do seu núcleo a uma alta velocidade e quando essa partícula bate em um ser vivo, acaba causando danos. É interessante a gente saber que há 3 tipos de radiação que o Enem costuma cobrar. Ele costuma cobrar radiação beta, que é um elétron lançado ou arremessado do núcleo de um átomo. A radiação alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons arremessados do núcleo do alfa, que tem massa 4 e carga 2. E a radiação gama, que é uma onda eletromagnética totalmente ionizante, que tem massa 0 e carga 0. Quando um elemento emite radiação, ele acaba perdendo seu caráter radioativo. E essa emissão é chamada de meia-vida, que seria o tempo necessário para que um elemento deixe de ser radioativo, ou seja, ele perca 50% de sua radioatividade, tá bom? Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que a radiação ela pode ser usada, os processos nucleares eles podem ser usados em um processo chamado fissão nuclear, que é usado nos reatores nucleares, e fusão nuclear, que é o que alimenta o nosso Sol, como vocês podem ver aí na tela. Mas também a radiação ela pode ser utilizada na medicina nuclear, tá? Para tratamentos quimioterápicos ou até mesmo processo de ressonância. Ou na agricultura, onde você pode fazer o seguinte, você pode irradiar um alimento, matar os micro-organismos ali e fazer com que ele dure mais tempo. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Tchau! Assim como química e biologia, a física está inserida na área de ciências da natureza e suas tecnologias. E as questões da área são divididas entre essas disciplinas. Geralmente, os conteúdos que caem na prova de física são mecânica, eletricidade e energia e muito mais. Mas com certeza o nosso professor está muito mais atualizado no assunto e nada melhor do que focar na aula de física agora com o professor Eudes. E aí, meus queridos alunos, estamos aqui mais uma vez no programa TCM Nota 10. Como sempre, né, trazendo o que há de melhor da física para que vocês consigam aí arrasar, acabar com esse Enem de uma vez por todas e você conseguir a sua sonhada vaga na universidade. E agora, hoje, nós trazemos aí um conteúdo também bastante recorrente no Enem, conteúdozinho de eletricidade. Não há como falar da prova de física sem eletricidade.
Não há como falar da prova de física sem falar dos resistores elétricos. E a gente vai abordar nessa nossa aula de hoje aí um pouco de tudo, né? Desde a definição de resistores, desde a sua primeira lei de Ohm, da segunda lei de Ohm, da associação de resistores, além de potência elétrica, potência útil, dissipada, né? Curtos-circuitos, para que você possa conseguir se sobressair naquelas questões que quem sempre sai ali na casa de 2 ou 3 questões são cobradas na parte de eletricidade, beleza? Então vem comigo aqui para a gente já começar a nossa brincadeira, né? Coisa mais linda do mundo quando se trata de resistores. Então, o que é um resistor, tá, pessoal? Um resistor é um dispositivo elétrico que ele tem como sua principal função converter energia elétrica em energia térmica. Veja só, não é somente essa função não, ela também tem a função de regular a passagem de corrente elétrica. Então, como é que esse resistor ele vai se apresentar para vocês aí na prova? Normalmente ele se apresenta dessa forma aqui para vocês. Então, nós temos aqui 2 terminais, né? Vou chamar aqui de terminal A e aqui de terminal B. E entre esses terminais apresenta aqui, olha, uma linhazinha em zigue-zague, e esse cara irá fazer o papel do nosso resistor elétrico, tá bom? Então, ó, esse nosso resistorzinho elétrico, veja só, ele é um dispositivo. Eu quero logo deixar claro isso. Ele é palpável, ele é tátil, tá? Ele é um dispositivo. E quando eu quero dizer com isso, que muita gente confunde resistor com resistência. Resistor é algo tangível, resistência é uma grandeza que define um material, tá beleza? Então, ó, quando a gente fala de resistores elétricos, estamos falando de dispositivos que têm como função converter energia elétrica em energia térmica, além de promover o controle do fluxo dessas carguinhas aí, beleza? Mas por que estudamos aí os nossos resistores, tá beleza? Para a gente entender como de fato ele funciona e como ele é útil, né, em todo o sistema elétrico residencial, nós precisamos entender que existiu um cara, o George Simon Ohm, que ele estudou um comportamento aí com uma relação de causa e efeito, em que nós temos a diferença de potencial entre 2 terminais e que essa diferença de potencial ele promove aí o que chamamos de corrente elétrica, ou simplesmente fluxo de portadores de carga, beleza? Eu sempre costumo fazer as minhas analogias mirabolantes aí, depois vou trazer para vocês como é que vocês entendem do que se trata aí uma diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial é também muito conhecida como tensão elétrica, beleza? Tensão elétrica. Essa tensão elétrica, ela é a causa do movimento dos portadores de carga, mas que existe uma relação de proporcionalidade entre eles dois, e essa relação de proporcionalidade é o que chamamos de resistência elétrica. Beleza? E o nosso izinho aqui é a nossa corrente elétrica. Ok? Então essa nossa primeira lei de Ohm, ela é bem simples. Ela relaciona a tensão elétrica com a sua respectiva resistência e corrente elétrica, tá? Ela é bem simples, ela é útil e ela é muito presente nas questões do Enem, certo? Principalmente nas questões de nível básico, essas que você não pode errar, mas vou nem dizer do que você não pode errar, tá certo? Então, como é que ele estabeleceu essa relação entre a DDP e a corrente elétrica? Ele, ao avaliar a partir de uma bateria, tá? Um circuito simples, ele percebeu o seguinte, ó, quando eu aplico uma diferença de potencial entre os terminais, ele me fornece uma determinada corrente elétrica. Ok. Ele me fornece uma corrente elétrica. Maravilha. Beleza, tá. Vou aumentar aí a nossa tensão. Aumentei a tensão elétrica. Digamos que eu tenha aumentado em 2 vezes.
Rapaz, a corrente elétrica, ela respondeu, ó. Ela também aumentou. Ah, agora pronto. E aumentou em quanto, professor? Ele também aumentou em 2 vezes. O cara, meu amigo, então quer dizer que se a gente começar a aumentar a tensão proporcionalmente, a corrente irá responder? Exatamente. E essa relação de proporcionalidade é o que chamamos de, ó, resistência elétrica. Então, graficamente, que é uma das coisas que o Enem adora cobrar, é justamente fazer a leitura de gráficos e tabelas, até porque é uma habilidade que faz parte lá do escopo do Enem. Então, se vocês perceberem bem, nós temos aqui um triângulozinho retângulo, tá? E aí você pode escolher qualquer um destes. Você vai perceber que o cálculo da tangente lá, ó, tangente, funçãozinha trigonométrica lá do nosso triângulo retângulo, que diz o seguinte: a tangente de um ângulo, que nesse caso ali nós temos o ângulo θ, ele representa a razão entre o cateto oposto sobre o seu cateto adjacente. Pessoal, quem que é o cateto oposto? Quem que é cateto adjacente? Pessoal, quando eu falo de cateto oposto, ele representa a dimensão do triângulo que se encontra, ó, de frente ao ângulo de referência. Já o cateto adjacente é aquela porção do triângulozinho que está colado, ó, que está colado ao ângulo, beleza? Então, quando eu falo cateto adjacente, adjacência, ó, vizinho, ele está colado aqui. Então, quando a gente olha a tangente do ângulo θ, ainda para ser mais específico, em termos das unidades em que o nosso sistema de coordenadas está fornecendo, ó, vai ser cateto oposto, é uma medida de tensão, sobre o cateto adjacente, que refere-se a uma medida de corrente. Então perceba que, nesse caso, a tangente do ângulo θ, ele é em número, ó, em número, cuidado, igual à resistência elétrica. Beleza? Isso aqui é muito importante. Já caíram várias questões que envolviam a primeira lei de Ohm, de forma bem simplificada, e era tão simples que ele, para querer dificultar, ele jogou um gráficozinho para a galera desenrolar. Beleza? Então é uma informação muito importante, relevante, que a tangente do ângulo de um gráfico da tensão versus corrente, ele nos fornece aí a resistência elétrica, ok? E esse tipo de resistor que obedece a essa relação de proporcionalidade é o que chamamos de resistor ôhmico. Tranquilo? Maravilha. Vamos adiante. Agora é o seguinte, se nós temos um resistor que ele tem, por consequência, a capacidade de converter energia elétrica em energia térmica, o que isso significa? Porque parte dessa energia que deveria estar sendo utilizada para alguma coisa, ela está sendo perdida, ela está sendo dissipada. E como é que a gente calcula essa relaçãozinha aí de potência dissipada, tá? Então, ó, primeiramente, qual é a definição de potência? Potência, já está aqui bonitinho para vocês, mas eu vou detalhar. Potência, ele representa trabalho sobre um intervalo de tempo. Ou seja, quanta energia eu consigo transformar ou transferir no intervalozinho de tempo. Só que quando a gente fala de trabalho elétrico, quando falamos de trabalho elétrico, nós temos como definição o seguinte: temos um intervalo de tempo, nós temos aqui o que chamamos de diferença de potencial e aqui a quantidade de carga elétrica que está sendo transportada. A razão entre carga e tempo é o que chamamos de corrente elétrica. E, portanto, nós temos que a potência ele é igual a tensão vezes a corrente. Essa é a nossa segunda forma de apresentar a potência para vocês. Essa segunda forma é a que é a mais recorrente nas questões de eletricidade do Enem. Então, a primeira, quem que foi? A definição real dela. Trabalho sobre o tempo. Quanto de energia eu consigo transformar ou transferir por unidade de tempo
Nesse caso, o trabalho não é mecânico, o trabalho é elétrico, o trabalho da força elétrica. E chegamos aqui à equação da potência como produto da tensão vezes a corrente elétrica. Quando a gente aplica a primeira lei de Ohm, né, ó, nós temos aqui, primeira lei de Ohm, U, tensão, é o produto da resistência vezes a corrente. Olha o que, é que a gente vai fazer. Teremos duas vertentes aqui para a gente trabalhar. Primeira é quando eu escrevo a nossa potência em função de R e I. Olha só. Nós temos potência é igual. Quem que é o nosso Uzinho aí? É o produto da resistência. Vou até colocar entre parênteses. Vezes I. Multiplicado por I. Beleza? Então, a potência vai ser, olha, R, I vezes I. Nós temos I ao quadrado. E aí nós temos a terceira equação da potência. Terceira equação da potência. Agora, se nós escrevermos a primeira lei de Ohm simplesmente como I igual a razão de U sobre R, nós teremos aí uma outra forma de apresentar a potência elétrica, que vai ser potência, vai ser U vezes. Quem é a nossa corrente elétrica aqui? É a razão da tensão sobre R. De tal modo que a nossa potência vai ser U vezes U, nós temos U ao quadrado, dividido pela resistência. Ok? Então, olha só. Nós temos uma equação, duas, três, quatro formas de determinarmos a potência de um determinado elemento, né, de um determinado dispositivo elétrico. Tem até uma cançãozinha aí que a gente acaba levando para os nossos alunos para facilitar, de certa forma, a memorização de uma pá de equação dessas aqui, tá? Que diz assim, olha, a potência é o trabalho sobre o tempo, aqui é a nossa primeira. A potência é U quadrado sobre R, com o U a gente ri, com o P ri ao quadrado, a potência é um cara engraçado. Pio, olha só, olha que meiguinho, que coisa linda, não é verdade? Então nós temos aqui essas quatro equações de potência, e qual é a intenção principal? Saber quanto de energia um resistor ele consegue dissipar, tá? Sem que haja aí uma perca excessiva. E a gente começa a procurar sobre a eficiência elétrica de certos dispositivos. Mas isso a gente veria quando começássemos a estudar receptores, geradores elétricos, para a gente fechar aí com chave de ouro essa parte de circuitos elétricos, tá? Além das leis de Kirchhoff. Vamos adiante. Além de estudar essa relação de proporcionalidade, de causa e efeito de tensão e corrente elétrica, encontrando aquilo que chamamos de resistência elétrica, ele percebeu, opa, então será que todo dispositivo que conduz eletricidade, ele possui uma resistência? Possui, tá? Então nós temos aqui então o surgimento da segunda lei de Ohm, que diz o seguinte, ó, a resistência elétrica de um condutor, ele depende diretamente do comprimento do fio. Ou seja, quanto mais longo o fio, eu vou precisar que a corrente percorra um caminho muito maior e, consequentemente, devido a essa distância absurda, ela começa a perder cada vez mais energia. Então, essa perca de energia ela é atrelada ao valor da resistência do condutor. Tá certo? Ela é inversa à área da seção transversal. Logicamente, quanto maior a espessura do fio, mais fácil as cargas terão, né, essa capacidade de passar de uma ponta para outra. Então ele facilita com o aumento da área da seção transversal. E como é que nós falamos ali? Tá, professor, nós temos a resistência, nós temos uma dependência com o comprimento, nós temos uma dependência com a área da seção transversal, mas isso serve para qualquer material? De jeito nenhum. Então cada material possui uma característica, né, que o define, e essa característica é chamada de resistividade. Ok? Resistividade
elétrica. E isso é uma propriedade, ó, do material. Propriedade do material. Então, o aço tem o dele, né? Dependendo até do tipo do aço, aço 1020, aço 1040, ligas metálicas, latão, bronze, cada um vai possuir a sua resistividade e, consequentemente, isso vai dizer o seguinte: quanto maior a resistividade, quanto maior a dificuldade que esse material tem de conduzir corrente elétrica, é lógico que será maior a sua resistência elétrica. Então, esse cara aqui é o que chamamos de segunda lei de Ohm. Ok, amores? Vamos adiante. Ah, professor, então até agora a gente estava trabalhando sobre resistores ômicos, em que eles não sofrem alteração do valor da resistência, independentemente aí, né, da tensão que passa por ele, da corrente elétrica que passa por ele. Mas veja lá, muito cuidado. Quando a gente fala de corrente elétrica, quer queira, quer não, nós temos portadores de cargas, nesse caso, em estruturas metálicas, elétrons livres, né? Nós temos 3 tipos de portadores de carga. Elétrons livres, né? Nós temos soluções eletrolíticas e nós temos gases ionizantes. Nesse caso, para metal, a gente está trabalhando com a parte de elétrons livres. Então, você vai ter uma quantidade absurda de elétrons fluindo de uma ponta para outra. É lógico, dentro de uma estrutura que possui átomos já devidamente estáveis. Então, esses elementos começarão a colidir com essas estruturas atômicas e, portanto, dissiparão a energia, quase não sai, de calor, tá? Por efeito Joule. Então, o fio começa a aquecer, ok? Então, nesse caso, qual seria o comportamento da resistência, nesse caso, quando nós temos aí corrente elétrica? Então, ó, na resistividade, nós temos aqui, ó, resistividade, ela é igual à resistividade padrão, a uma temperatura que já conhecemos, vezes 1 mais alfa, que vai ser conhecido como o nosso coeficiente de temperatura, multiplicado pela diferença de temperatura, né, da medida para o nosso ρ0 em relação ao nosso ρ final. É lógico que quando a gente aplica, nesse caso, a lei de Ohm, o que acontece? Para a lei de Ohm, nós temos R, né, o nosso ρ aqui bonitinho, U é igual a R vezes I, tá? Então, como nossa resistência ele depende do ρ, do comprimento e da área, e como esses dois elementos aqui eles não mudam, nós chegamos à conclusão de que a resistência elétrica ela também se comporta de forma matemática igualmente o da resistividade. Então, a resistência elétrica do fio, ele é igual à resistência elétrica para uma temperatura inicial, né, que já conhecemos, multiplicado por 1 mais o coeficiente de temperatura, vezes a diferença de temperatura promovida ao longo do processo. Tá certo? Então, veja, quanto maior o intervalo de temperatura, maior a resistência elétrica. Ok? Maravilha. E aí nós entramos em uma frente, que salvo engano é a habilidade número 5 do Enem, que é a parte de dimensionamento de dispositivos elétricos e de segurança, e a gente contempla aí os nossos fusíveis, tá? Para quem nunca viu um fusívelzinho, né, nós temos aqui de exemplo esse fusível que normalmente é encontrado em carros, nós temos esse outro fusível bem aqui. E como é que ele funciona? Simples, ele é conectado, virá aqui uma corrente elétrica de entrada, vai passar por esse fiozinho bonito e vai sair por esse outro terminal. Para que ele serve? Se é um dispositivo de segurança, ele é um dispositivo de segurança que funciona através do efeito Joule, tá? Então, porventura, vai ter aqui no corpo do nosso fusível, digamos, um valor equivalente a 2 amperes. Por exemplo, tá, meus amores? Por exemplo. Então, enquanto passar qualquer valor abaixo de 2 amperes, o fusível vai funcionar tranquilamente. Agora, se porventura deu um pico de tensão e, consequentemente, um pico de corrente elétrica, e a corrente que entra nesse terminal seja de 2,5, ou seja, maior do que o normal, por efeito Joule, esse cara vai romper. Romper como? Derrete. Ele simplesmente derrete
abrindo o circuito, e quando ele abre o circuito, qualquer outro terminal conectado a ele permanece protegido e em segurança. E agora o que é que eu faço? Substitui o fusível, ok? Então, bem simples, dispositivo tranquilo. Da mesma forma, funciona esse fusível aqui. Nós temos um terminal de entrada, um terminal de saída de corrente. Ele vai ter um valor já característico dele. Podemos dizer que poderia ser 3 amperes. Qualquer valor abaixo dos 3 amperes, o fusível iria funcionar normalmente. Caso a corrente elétrica fosse acima do que é especificado pelo fabricante, esse cara simplesmente ele vai derreter, abrindo o circuito e protegendo os outros dispositivos lá dentro. Pô, professor, mas ele está queimando o fusível. Mas um fusível desse, sei lá, 25, 30, 40, 50 centavos, R$1, R$2, melhor que queimar uma geladeira, né? O motor de geladeira aqui só Jesus na causa. Show? E aí entramos na parte que envolve o curto-circuito. Pessoal, eu sempre costumo dizer aos meus queridos alunos também que vocês podem levar certas palavras da física, vou dizer na sua totalidade não, tá? Mas vou palpitar 99% dela ao pé da letra. Curto-circuito. Circuito curto. Faz sentido? Por quê? Se nós temos aqui um terminal onde possui um resistor, R, certo? E lá vem uma corrente elétrica entrando pelo terminal, o que é que vai acontecer? Ora, ele vai se deparar com um elemento de resistência, olha só, vai se deparar com um elemento de resistência, mas se eu conecto um fio que tem resistência 0, ele vai decidir que é o seguinte, rapaz, eu vou pelo canto mais fácil ou vou pelo canto mais difícil? A corrente não é besta nem nada, eu vou pelo canto mais fácil, eu vou por aqui por baixo. Então não passa corrente nenhuma, é como se esse cara simplesmente não existisse, tá? Então nós podemos ter 2 pontos A e B geometricamente distantes, mas eletricamente iguais. Mas a gente só vai dar continuidade nesse tópico no próximo bloco, galera. E estamos de volta para esse nosso último bloco de eletricidade na veia. Que coisa linda, né, meus amores? Trazendo uma breve revisão para vocês sobre o que são resistores elétricos, qual a sua principal função, a apresentação da primeira lei de Ohm, da segunda lei de Ohm, como funciona a dissipação de energia, né, a partir da potência dissipada. E nós estamos entrando agora na parte de curto-circuito. Então, como eu falei para vocês, no fechamento do bloco anterior, que simplesmente quando se trata de curto-circuito, um circuito curto, eu posso ter 2 terminais geometricamente distantes, mas que são eletricamente iguais. É como se eu tivesse bem aqui o ponto A coincidindo com o ponto B, beleza? Então, repito, é como se simplesmente esse cara aqui deixasse de existir. Tranquilo? Vamos à frente. Mas, além dos curtos-circuitos que normalmente provocam aí problemas, né, internos, nós trabalhamos também com outro dispositivo de segurança que são os disjuntores, tá? Mas do que se trata os disjuntores? Aí já é uma tecnologia um pouco mais avançada em relação aos fusíveis, tá? Que ele nada mais é do que uma chavezinha magnética. Como existem disjuntores, né, que são chaves mecânicas, existe aqui uma chavezinha magnética que simplesmente desliga de forma automática quando a intensidade da corrente elétrica ela é maior do que aquela que é feita, né, o nosso dispositivo. Então, se esse cara suporta uma determinada corrente elétrica, qualquer valor acima dela, essa chavezinha simplesmente ela vai ser acionada, beleza? Então, 2 exemplos de disjuntores. Aqui é um dos mais convencionais que a gente conhece lá da nossa casa, para uma rede de tensão trifásica. Então, porventura, se acontece um curto-circuito dentro da nossa casa, a corrente elétrica ela simplesmente atinge valores absurdos. Esse cara, para proteger os nossos eletroeletrônicos, ele dispara simplesmente abrindo o circuito e não permitindo que esse excesso de corrente ela atinja os nossos bens, tá bom?
E aí entramos, meus queridos, numa outra frente que se trata dos resistores, que é as resistências equivalentes. Do que se trata esses carinhas? Do que se trata? Ora, você pode ter à sua disposição vários resistores com vários valores de resistência. Só que nenhum desses resistores, eles são adequados para aquilo que você quer utilizar. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos uma solução para o problema. Então nós podemos simplesmente pegar esse conjunto de resistores e associá-los para que ele obtenha um valor equivalente àquele que você precisa para o seu projeto. Tá certo? Então, qualquer associação de resistor, ele vai lhe promover aquilo que chamamos de resistor equivalente. Tá certo? E aí, nós temos dois tipos, na verdade, 3 tipos de associação de resistores, que nós temos em série e em paralelo. E a junção desses dois caras aqui, nós temos a associação mista de resistores. Belezinha? Então a gente vai agora dar uma destrinchada de leve nas associações de resistores, iniciando pela associação em série e, claro, deixando evidente as suas características e como é que a gente vai utilizá-las para resolver os nossos problemas. Então, quando eu digo que nós tenhamos uma associação em série, nós temos aqui terminais A e B, e eu estarei acoplando, aqui em um terminal C, um resistor R1, aqui no terminal D, entre C e D, o resistor 2, e entre os terminais D e B, um resistor 3, tá bom? E aí você vê, tá, que tipo de característica inicial essa associação de resistores vai nos trazer? Ora, primeiramente, pelo princípio da conservação, conservação de carga elétrica. O que isso quer dizer? Ora, que a corrente elétrica que entra, ela vai ter que ser igual à corrente elétrica que sai. Como não há nenhuma ramificação nessa nossa associação, a corrente elétrica que passa pelo resistor 1, ele é igual à corrente elétrica que passa pelo resistor 2, que é igual à corrente elétrica que passa pelo resistor 3, e que eu irei chamar apenas de corrente elétrica. Tá certo? Então, se as correntes elétricas são iguais para todos os resistores, nós temos uma corrente total aí. Só que é o seguinte, para cada elemento de resistência, repito, qual é a função dele? Converter energia elétrica em energia térmica. Então, parte dessa energia ela vai ser consumida. Mas, e aí eu trago para vocês aquela definiçãozinha. Tá, professor, mas o que é tensão? Porque você está falando em consumir energia, mas o que eu estou vendo aqui são tensões. Então, essa parte de tensão elétrica, o que ela representa? É a quantidade, tá? É a quantidade de energia por cada coulomb de carga. Ou seja, quanto carga elétrica consegue transportar de energia, tá? Quanto de carga elétrica eu consigo transportar de energia. Perfeito. Então, essa tensão ela vai depositar no resistor R1 um determinado valor de energia. Ótimo. Vai depositar um determinado valor de energia em 2 e assim sucessivamente. Portanto, a diferença de potencial entre os terminais A e B, nada mais é do que a soma das tensões depositadas, né? Digamos assim, depositadas em R1, em R2 e em R3. Ok. Certo, professor. E agora, o que é que nós iremos fazer com isso? Simples. Nós iremos aplicar a primeira lei de Ohm. E na primeira lei de Ohm é o seguinte, olha, a tensão é o produto da resistência pela corrente elétrica. Então, se nós temos que a tensão nos terminais A e B é igual a 1 mais a tensão 2 mais a tensão 3, o que nós temos? R, que agora chamarei de R equivalente vezes a corrente elétrica, ele é igual a R1 vezes a corrente elétrica
mais R2 vezes a corrente elétrica mais R3 vezes a corrente elétrica. Vamos para a nossa matemáticazinha básica? Qual é o elemento comum entre essas três parcelas do lado direito da igualdade? Corrente elétrica. Então, ó, a nossa resistência equivalente vai ser igual a nada mais, nada menos, né? R vezes I é igual a I vezes, abre parêntese, R1 mais R2 mais R3. Olha que legal. Se as correntes são iguais independentemente dos resistores pelo princípio da conservação de carga elétrica, então, ó, esses dois elementos simplesmente saem da nossa jogada. Ou seja, a nossa resistência equivalente, ele nada mais é do que a soma dos resistores, das resistências dos resistores. Ok? A partir daí, nós podemos elencar duas características principais da associação em série. Primeiro, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. 2. As potências elétricas dissipadas são diretamente proporcionais às suas respectivas resistências. Então, quanto maior a resistência, maior a dificuldade da passagem de corrente, portanto, nós temos aí uma maior dissipação de energia. Perfeito? Vamos adiante. Então, nesse caso, amores, como eu já havia comentado com todos vocês, nós temos que a resistência equivalente, ela representa a soma das resistências e que a tensão entre os terminais A e B representa a soma das tensões em cada resistor. Perfeito? Já na associação em paralelo, nós temos aí uma pequena diferença, certo? Pequena diferença. Quando eu falo de associação em paralelo, porque existe aqui no nosso pequeno circuito o que chamamos de nó. E esse nó, ele representa um ponto de divisão e de junção de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica que vem de um determinado terminal A, quando ele se depara com esse ponto, ele tem 3 caminhos a escolher para poder andar. Só que veja só, ele não vai escolher um, ele vai se dividir proporcionalmente pelos valores da resistência. É lógico, se você parar para analisar a lei de Ohm, a relação entre resistência e corrente são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a corrente, quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica. Então, se você, dentre esses 3 resistores, aquele que possui maior resistência vai ser aquele que passará a menor quantidade de corrente. A corrente elétrica sempre irá querer ir pelo ramo menos resistivo. Ok? Então, quais são as características essenciais da associação em paralelo? Simples. Nós temos, primeiro, se no nosso nó ele possui um divisor de corrente, é claro e evidente que a corrente total ela vai ser a soma de cada valor de corrente elétrica que foi dividida. Simples. Princípio de conservação de carga elétrica. Veja, não vai desaparecer carga, não vai surgir carga do além, não. Então, simplesmente, a corrente total é a soma das correntes. Agora, a tensão elétrica entre os terminais A e B serão exatamente a mesma. Então, a tensão elétrica em 1 é igual à tensão elétrica em 2, que é igual à tensão elétrica em 3, que é simplesmente a tensão elétrica entre os terminais A e B. Tranquilo? Simples. E aí, como é que a gente chega na equação, voltar aqui para essa telazinha, como é que nós chegamos, então, na equação da resistência equivalente? Simples. Então, vamos lá. Ó. Nós temos que a resistência equivalente, nós temos que I é igual a I1 mais I2 mais I3. A lei de Ohm fala que U é o produto de R vezes I. Se nós trazermos o R aqui, ó, para o lado esquerdo, ele vem dividindo.
Sabendo disso, eu vou substituir essa expressão na expressão de cima. E aí teremos U entre AB é igual ao que chamamos de resistência equivalente, igual a U sobre R1 mais U sobre R2 mais U sobre R3. Tá certo? Então veja só, como as tensões são iguais, então esse cara é eliminado com esse e com esse. Sobrando apenas 1 sobre a resistência equivalente, igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ah, então chegamos aqui na primeira forma de se encontrar a resistência equivalente. Eita, professor, questãozinha doida essa, né? Demonstração louca. Mas, queridos, todas as questões que envolvem associação em paralelo, você pode simplesmente resolver o circuito aos pares. E quando se resolve aos pares, nós temos uma simplificação. Resolvendo aos pares. Então, quando eu tenho apenas 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre a resistência R1 mais 1 sobre R2, vamos resgatar os nossos conhecimentos de álgebra, frações algébricas. Qual é o MMC de R1 e R2? É o produto de R1 por R2. R1 vezes R2 dividido por R1, sobra R2. R2 vezes 1, R2. Mais R1 vezes R2 dividido por R2, sobra apenas o R1. R1 vezes 1, R1. Ah, olha só. Se eu inverto as frações do lado esquerdo, terei que inverter a do lado direito. Chegando ao resultado de que a nossa resistência equivalente é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Essa equaçãozinha é famosa porque para associação em paralelo de resistores, nós utilizamos ela como o produto pela soma. O produto das resistências dividido pela soma das resistências. Professor, mas eu tenho 3 associações em paralelo, não tem problema. Tu resolve 2, o resultado dele terá o resistor equivalente, você aplica novamente nessa equação e você encontra a resistência equivalente do circuito. Muito simples. Chegamos aqui então agora a um caso particular. E se nós tivéssemos aí os resistores associados em paralelo, todos eles com a mesma resistência? Se eles tiverem a mesma resistência, olha só, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R1 mais 1 sobre R1. Ora, se eu tenho os denominadores todos iguais, fraçãozinha algébrica, repete o denominador e soma os numeradores. 1, 2, 3 nesse caso, né? Invertendo a fração, a resistência equivalente é igual a R1 sobre 3. Porém, a sua forma geral, ela é dada como a resistência equivalente é igual a R sobre N. Tá, professor, mas quem que é esse nosso Nzinho aí? Esse nosso N, ele representa o número de resistores associados em paralelo. Beleza, meus queridos? Tranquilo. Vamos adiante. Show de bola. Começando por essa questãozinha aqui, já para a gente começar a diversão, nós temos uma associação mista de resistores e a grande dica é como é que a gente resolve, por onde nós começamos. Então, ó, quando se submete o sistema representado na figura, há uma diferença de potencial elétrico de 14 volts entre os terminais A e B, ou seja, entre os terminais A e B, nós temos 14 volts. Perfeito. O resistor que dissipa maior potência é o de
Ele quer saber se é o de 1 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohms ou 6 ohms. Como é que a gente descobre essa parada? Simples. Vamos primeiramente encontrar o resistor equivalente. E como é que nós encontramos? Primeiramente, vou até colocar aqui, resolva os resistores em série. Resistores em série. Como é que eu identifico? Ora, você vai ver, aqui tem um nó já, ó. Eita, esse aqui tem um nó, aqui tem outro nó. Quando a corrente passa por aqui, ela se divide em uma parcela para esse de 6 ohms e a outra parcela para cá. Então perceba, essa corrente que eu vou chamar de I1, ela passa por 3, passa por 2 e passa por 1. Qual a característica da associação em série? As correntes são iguais. Então, beleza. Olhando para cá, nós temos que esse conjunto inteiro é uma associação em série. E, portanto, como é que eu encontro somente desse carinha? É a soma deles. Então, vou chamar de R', vai ser 3 mais 2 mais 1. R'. 3 mais 2, 5, mais 1, 6 ohms. Maravilha. Se passa por 6 ohms, depois que eu resolvo os resistores em série, agora eu resolvo os resistores em paralelo. Ok? Beleza. Refazendo aqui o circuito. Nós temos aqui, olha, 4 ohms. Um nó bem aqui. Aqui 6. E aqui 6 também. Professor, e cadê o 3, o 1 e o 2? Pessoal, foi substituído por esse resistor equivalente aqui. Então vamos lá. Vou resolver entre os terminais A e B a resistência equivalente entre 6 e 6. Olha a dica que eu dei para vocês até pouco tempo. Se eu tenho resistores associados em paralelo e que possuem o mesmo valor de resistência, como é que funciona? A resistência, eu vou chamar agora de duas linhas, vai ser 6 dividido por 2, que é o valor da resistência, dividido pelo número de resistores associados, que nesse caso é apenas 2. Então isso implica dizer que a nossa resistência equivalente aqui, momentânea, né? 6 dividido por 2 é 3 ohms. Perfeito. Então, estamos reduzindo a esse circuito para a seguinte forma. Esse aqui de 4 ohms, e esse cara aqui agora de 3 ohms. Então a nossa resistência equivalente total vai ser a soma deles dois. 4 mais 3, 7 ohms. Tudo bem? Se nós temos a resistência equivalente, nós temos condições agora de encontrar o valor da corrente elétrica total. Aí, vamos lá, ó. Se nós temos a corrente elétrica total, temos primeiramente a resistência equivalente, que é igual a 7 ohms. Temos a DDP entre os terminais A e B, que é igual a 14 volts. Quando a gente aplica a primeira lei de Ohm, nós temos 14 é igual a 7 vezes I. Portanto, a corrente elétrica é igual a 2 amperes. Maravilha! Essa é a corrente elétrica que sai lá do nosso terminal, passa pelo ponto que tem um nó, divide-se até chegar no ponto B. Então, olha só. Nós temos aqui o nosso circuito completo. A e B e 4 ohms. Aqui 3, 2
1 e aqui 6. Então, essa corrente de 2 amperes aqui, ela passa por 4. Chegou nesse nó, como a resistência equivalente é igual para os dois, divide-se igualmente, vindo 1 ampere para cá e 1 ampere vindo aqui por cima. Maravilha, até que eles se juntem e voltem para o terminal B. Como é que a gente calcula a potência dissipada para a gente finalizar? Potência dissipada vai ser o valor da resistência vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Então, a potência vai ser 4 vezes 4, que nesse caso é igual a 16. Perfeito, 16 watts. A corrente que passa, a potência dissipada nesse cara, vamos mudar de cor. Potência vai ser 6 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 6 é 6 watts. Então, o de 6 já está fora. O que passa por 3 vai ser 3 vezes 1 ao quadrado. O que passa por 2 é a potência, que é 2 vezes 1 ao quadrado. E a que passa por 1 é igual a 1 vezes 1 ao quadrado. Se vocês perceberem bem, aqui dará 3 watts, aqui dará 2 watts e aqui dará 1 watt. Então, aquela que dissipa mais energia, que perde mais energia, é o resistor de 4 ohms. Ok, amores? Então, foi de uma satisfação tremenda estar aqui com vocês nesse momento. Então, até o nosso próximo encontro. Beijão e tchau, tchau. Pessoal, Enem, né? Dicasinha para vocês aí, mais uma. Acredito que essa é uma dica de natureza mais generalizada possível. Por quê? Saber fazer prova não requer apenas conhecimento, tem que ter aquela malíciazinha, tem que ter tempo, tem que ter velocidade, você tem que estar ali organizando muito bem as resoluções de questões para que você possa ter um tempo proveitoso e suficiente para que você possa fazer a revisão de prova, passar para o gabarito e aí você sair tranquilamente da sua prova. Então, uma das dicas, essa eu acredito já é clichê para todos vocês. Vai fazer a leitura da questão, começa pelo comando da questão. Muitas vezes o Enem, ele dá um texto motivador, mas apenas com um comando é mais que o suficiente para que você possa conseguir resolver a questão. Então você faz a leitura do comando, se porventura o comando exigir a leitura do texto motivador, e aí sim você retorna para o texto motivador, faz a leitura necessária, e aí você simplesmente retira os dados que são necessários também, para que você possa marcar a sua alternativa correta. Repito, a partir da leitura, você tem que ter muito cuidado na leitura também dos distratores. Então, você tem que ter a teoria muito bem fundamentada, você vai ter que ter com todos os cálculos e com a sua matemática básica sempre em dia, para que você possa contemplar aí e garantir a assertividade. Outra coisa, não se atenha às questões que você, naquele momento, não está tendo sucesso em fazer. Isso vai abalar o seu psicológico, é interessante que você foque nas questões que você já tem domínio e tem certeza que vai conseguir fazê-las. Vai marcando as questões que você está ali com certa dificuldade. Pô, eu tenho um domínio, mas eu acredito que vai ser trabalhosa. E você vai ter, claro, de encontro as questões que você não sabe nem por onde começar. Então, coerência pedagógica. Faça as questões que você sabe fazer, depois as médias, depois as difíceis. Beleza? Dicasinha essa para vocês. Até mais. Sexta-feira, tá cansadão, né? Tá cansado? Vai dormir ou vai pra um barzinho, uma baladinha? Hein? Deixa isso pra amanhã. Amanhã você pode fazer isso, mas só depois do nosso encontro aqui, ok? Sábado, 4 horas da tarde. Você tem um encontro marcado comigo aqui na TCM para o programa Nota 10 pra gente focar nos estudos e se dar muito bem nessa prova do Enem que está por vir, ok? Te espero, então... Festinha, baladinha, barzinho, meu amor, só no sábado, depois do nosso programa Nota 10. Beijos!